tá na imprensa, estão especulando muito sobre isso, a não ida do Putin na cúpula dos BRICS, por conta do... Tem essa questão aí do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, e que obrigaria o governo sul-africano talvez a prender o Putin, mas o Ramaphosa, que é o presidente sul-africano, já tinha falado que isso não é impedimento. O que você está achando disso? Esse impedimento é esse mesmo? Eu acho que o Putin vai evitar sair do território russo. Também tem essa sensação. Mas eu li na Sputnik hoje que parece que está confirmado, que ele não vai mesmo, que quem vai é o Lavrov, que tem a confirmação da presença do Lavrov. Eu acho que ele não irá, não exatamente com essa questão, mas a gente tem visto que ele não está saindo do território, né? Então, acho que está tendo nesse último ano da guerra, a Rússia está bastante próxima dos países africanos e sublinhar a África do Sul. Então, não acho que tem uma questão política grande aí, mais relacionada à segurança, enfim. Inclusive, o Putin e o presidente sul-africano acabaram de fazer um acordo justamente para essa questão dos grãos pelo Mar Negro, de uma coisa assim, a parte de toda a questão do trânsito de grãos com a Ucrânia e tudo. Sim, não é recomendável sair de casa, né, Rose? Não é recomendável sair de casa quando você percebe, principalmente ele, que era da KGB, teve uma carreira longa na KGB, quando você sabe que tem um monte de gente querendo te esfaquear, te matar pelas costas, né? O Putin vive essa situação. Eu só quero fazer um comentário sobre essa questão dos grãos, que é importante, porque como a Rússia sai desse acordo, né, não renova o acordo, acaba ficando suspenso também aquele corredor marítimo humanitário, né? E meio que de que aquele lugar seria seguro para ser transitado. Essa tem uma uma implicação também no uso da força militar ali. Então, é bastante desejável para a Europa, inclusive, que a ONU, pelo menos, se comprometa a cumprir essas 5 condições que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia apresentou para ter uma melhora ali na situação e eles voltarem para o acordo. Mas está difícil, né? Está escalando muito. Tem a questão da ponte da Crimeia, os ataques de Odessa. Rose, o chute que eu faria é que não interessa mais a Rússia ter esse corredor por causa da evolução da guerra em direção à Crimeia, né? Um dos objetivos demonstrados já pelos ataques seguidos à ponte é de que a Ucrânia, no mega projeto militar dela, é a retomada da Crimeia, o que os russos não aceitarão de forma nenhuma. Então, assim, o corredor poderia ser impeditivo de algum tipo de ação militar que o Putin queira tomar em relação à guerra, enfim. Acho que também isso aí, como você bem pontuou, influenciou a decisão da Rússia, sim. Eu falo isso desde o início da guerra, inclusive o Sergei Karaganov, que ele ganhou mais mídia agora por causa daquele artigo super polêmico dele sobre o uso de armas nucleares táticas. Ele deu uma entrevista ano passado, tinha mais ou menos um mês de guerra, que é uma aula sobre o realismo político dos russos, né? Ele é conselheiro no Kremlin. E ele usou uma expressão que eu achei interessante, que é a vitória que os russos precisam. E a Crimeia, nessa vitória que os russos precisam, a Crimeia é uma parte central, né? Os russos não vão abrir mão da Crimeia. Acho que até o presidente Lula falou algo sobre isso, né? Acho que era para deixar a Crimeia de lado, porque a Crimeia não vai entrar em negociação. E agora e foi fuzilado pela mídia brasileira. Olha, o Lula é irretocável da política externa. Para mim, ele está irretocável. Depois que ele assumiu o comando, depois daquela votação na ONU. Não, a Crimeia para os russos é sagrado ali. É sagrado, eles não vão. O discurso do Putin quando teve a anexação, assim, você vê que tem um componente histórico ali, algo estratégico muito forte, que é a maioria da população russa também, etnicamente russa, né? Então, tem muitas questões envolvidas ali que eu acho que eles não vão. A da Crimeia, eu acredito que ali seria se os russos estivessem extremamente debilitados militarmente mesmo, se não tivesse condições, porque para eles eu também acho que é sagrado.